Daí, rapaziada, professor Lucas na área, é nóis e o termo geral da PG. Vem comigo. Daí, galera, ajuda o tio Careca, pô. Dá uma curtidinha aí no vídeo, pô, dá aquela moral pra gente, entendeu? Tamo aí trabalhando aí, o Ulisses está chicoteando a gente, então faz essa aí. Beleza, gente? Vamos lá então, começar com o primeiro exercício, exercício 1, determine o sétimo termo da PG, tararara. Dá pra fazer na mão? Dá pra fazer na mão, mas vamos utilizar a fórmula porque na prova aí provavelmente vai vir uma coisa maior, né? Mais longe e tal, pá. Então vamos lá, fazer o item A aqui. Então o sétimo termo, gente, né? A gente pode usar o primeiro, o segundo, o terceiro, tanto faz. Vamos utilizar então o primeiro, é o A1 vezes o Q na sexta. Por quê? Ó, 1 mais 6, né? Ó, 1 mais o 6 fecha o 7, ok? Se está na casa 1, tem que razão elevada à sexta potência aí. Então o A na 7, ele vai ser o A na 1, que é 3, vezes a razão, gente, 3, 6 e 12. Aqui dá para fazer a razão da cabeça, né? Quanto é que é? Dá 2, ok? Então vamos lá, 3 vezes 2 na sexta. Portanto, o A na 7 vai ser 3 vezes 2 na sexta é 64. E agora, finalmente, 3 vezes o 64 dá 192. 192 se eu não errei. Espero não ter errado. Ok? Vamos agora para o item B. Ó, item B. O nono termo daquela dessa PG aí, que agora tem frações e tal, né? Então vamos lá, nota que, beleza, o nono termo, o A9, é o A1 vezes Q elevado a 8, ok. Mas a razão dessa PG é um pouco complicada de ver aí na raça, né? Vamos ter que fazer as continhas aí. Quem que é a razão? Lembra que a razão é um termo dividido pelo antecessor dele, ok? No caso aqui, ó, é o 2 sobre 27, ok? Dividido por 4 sobre 81. Bom, nota que é 2 sobre 27 dividido por 4 sobre 81. É o segundo dividido pelo primeiro, não confunda, tá, gente? Ó, então agora, como é que faz divisão de fração? Ó, pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, é 4 sobre 81, aqui vai ficar 81 sobre 4. Agora vamos simplificar, né, gente? Ó, o 81 com 27 dá 3. E o 4 e o 2 aqui dá para simplificar, sobra 2 embaixo. Portanto, a razão é 3 meios. Bom, o que a gente vai fazer? A gente quer calcular o A9. Então, o A9 nada mais é do que o A1 vezes o Q elevado a 8. Bom, então vamos lá, né? Mão na massa. A9, o A1 é 4 sobre 81. Ok? A razão é 3 meios na 8. Aí você vai dizer, ah, meu Deus, professor, 3 na 8. É, gente, olha só, quando você tem uma fração, no caso aqui o 3 meios, o 3 é elevado a 8 e o 2 também é elevado a 8. Mas aí se você vai fazer 3 elevado a 8, vai dar um número muito grande. Aí você nota o quê? O 81, ele está no denominador e também é base 3. Portanto, o que eu vou fazer? Eu vou transformar tudo na base 3 e vou operar com as propriedades de potência que vai ser mais fácil. Quer ver? Olha só. O A9 vai ser, ó, o 4 eu vou transformar em 2 ao quadrado. O 81 é 3 na quarta. Agora eu tenho 3 na 8 dividido por 2 na 8. Agora, gente, ó, aqui comigo, ó. Divisão de bases iguais, mantém a base e diminui os expoentes. Então aqui, ó, 3 e 3, 3 na 8 com 3 na quarta, fica 3. 8 menos 4, fica 4, ok? Ó. Agora, o 2, o maior expoente está embaixo. Então eu vou diminuir 8 menos 2, vão sobrar 6 embaixo, certo? Aí se você quiser resolver, agora já dá a resolver, porque 3 na quarta é 81. E 2 na sexta é 64, ok? Portanto, assim a gente finaliza o exercício número 1. Vamos para o exercício 2 aí.
Se o quarto e o nono termo de uma PG são, respectivamente, 1 e 243, então a razão R da progressão é. Você pensa, mas como é que eu vou achar? Como é que eu vou achar? Gente, mantenha calma. Se você tem dois termos numa PG, você tem a PG inteira. Quer ver? Como é que você relaciona dois termos de uma PG? Ó, dá uma olhada no vídeo aí e me acompanha. Então a gente tem o quarto e o nono. Então você vai fazer o seguinte, ó, o A9 é igual ao A4, relacionei os dois, agora eu vou colocar a potência das razões que me faltam. Ou seja, se eu estou na quarta casa e quero chegar na nona, qual é a distância que falta? 5. Então o expoente dessa razão é 5. Ok? E pronto. Agora é só substituir os termos e resolver e achar a razão. Quer ver? Ó, ele falou que o quarto e o nono são respectivamente, ou seja, o primeiro com o primeiro, né? O quarto é com 1 e o nono é com 243. Então o A9 é 243, o A4 é 1, Q na 5. 1 vezes Q na 5 é Q na 5, né? Aí como é que você resolve isso aí? Bom, o 5, operação inversa é raiz quinta, então a gente aplica aí, ó, a raiz quinta de 243, é igual à razão. Portanto, a razão vai ser o quê? Ó, se você fatorar o 243, você vai ver que é 3 na quinta, certo? Faz a fatoraçãozinha lá, tal, aquela coisa. Portanto, você vai ficar com raiz quinta de 3 na quinta, certo? Aqui você pode simplificar esse índice com esse índice, a razão vai ser 3, ou seja, o gabarito é a letra D, e assim a gente finaliza a questão número 2. Vamos fazer a 3 agora, já estamos na pilha aí. Questão de termos, né? Quantos termos possui a PG 6, 12, 24, 6.144? Bom, agora nota que é o N que ele quer, então o N vai ficar aí subentendido. Deixe ficar subentendido uma ideia que existe na cabeça. Não corta essa parte, Luiz, que ficou desafinado. Voltando aqui, então vamos lá. O N vai ficar 100 aqui, então você tem a N é igual a 1 vezes Q na N menos 1. Fórmula do termo geral, ok? Bom, o AN, eu não sei quem que é o N, mas eu sei quem que é o AN. O AN é o último termo. Ele é 6.144. Bom, aí você tem o A1 que é 6. A razão você também dá para calcular aí de cabeça, né, gente? 6 por 12, 12 por 24, você está multiplicando por 2. 2 na N menos 1. Bom, 6 está multiplicando, o que a gente faz? Operação inversa. Qual é a operação inversa na multiplicação? Divisão. Então esse cara aqui vai passar aqui dividindo, passar aí, né? Sempre a mesma história aí, mas não é bem passar, mas tudo bem, vamos lá. Agora 6.144, então vamos lá. Dá 1, dá 0, dá 2 e dá 4. 2n menos 1. O que virou? Variável está no expoente, igualdade uma equação exponencial. Como que se resolve? Se o 1024 for de potência de 2, é só fatorar ele. Se não for, tem que ser por logaritmo. Felizmente, 1024 é da família do 2. Se você fatorar, você vai ver que é 2 na 10. E aí, bases iguais, você simplifica os dois. Você fica com 10 é igual a n menos 1. Operação inversa. 10 mais 1 é o n, portanto, n vai ser igual a 11. E isso finaliza o exercício 3. Vamos para o exercício 4, galera. Vamos lá. Determine x para que em cada caso a sequência dada seja uma PG. Bom, e aí, o que você está pensando em fazer? Bom, gente, esses aí são os exercícios clássicos, né? Antigamente caía mais, hoje já a galera já aprendeu aí, já cai um pouco menos, mas ainda assim é necessário saber como se faz. Mas é o seguinte, se você pegar o segundo termo, que é x, e dividir pelo primeiro, que é 9, isso aqui dá razão. Mas também dá razão se você dividir o 16 pelo segundo termo, que é x, ok? Então, o que você montou aí? Uma proporção. Ó, multiplicação dos meios e dos extremos. X vezes x, x ao quadrado.
E 9 vezes 16, 144. Bom, agora você tem que tomar cuidado que é o seguinte, aqui o x está elevado ao quadrado, então a operação inversa é a raiz quadrada, só que, né, como ela origina uma equação modular, isso aqui vai resultar em dois sinais, mais ou menos, sempre que o índice é par, você vai ter dois sinais aí para poder analisar, mais ou menos, a raiz quadrada de 144, ok? Bom, e aí o x então vai ser mais ou menos 12. Bom, ambos fazem sentido? Ambos fazem sentido, né? Nota que ele não falou para que seja uma PG crescente, uma PG decrescente e tal. Isso poderia excluir o mais ou menos. Então, nesse caso, a resposta para ser correta tem que conter o 12 positivo e o 12 negativo. Ok, gente? Vamos para o próximo agora. Item B. Mesma coisa, ó. O segundo dividido pelo primeiro, ok? Tem que ser igual ao terceiro dividido pelo segundo. Então vamos lá, novamente você tem a proporção, ó, 2x vezes 2x dá 4x ao quadrado. E agora aqui, ó, vamos fazer aqui, tem que cuidar que tem a distributiva, tá, gente? Ó, é o x com 4x fica 4x ao quadrado, certo? O x com 6 fica 6x. Menos 1 com 4x fica menos 4x. E menos 1 com 6 fica menos 6. Bom, e agora? Agora a gente vai fazer todos os procedimentos. Vamos deixar aqui tudo do lado direito e aqui vamos deixar 0 no lado esquerdo. Então você fica com 4x ao quadrado menos 4x ao quadrado, operação inversa ali, né, gente? 6x menos 4x dá 2x positivo menos 6. Bom, esse cara aqui com esse simplifica e a gente fica com 2x menos 6 igual a 0, que é o quê? Uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, operação inversa no 6, 2x, 2 está multiplicando, passa dividindo, x é igual a 3. Se você quiser tirar a prova real, você pode substituir o x ali aqui no enunciado, aqui troca o x por 3 e ver se realmente dá uma PG, no caso dá, ó, 3 menos 1 dá 2, depois 2 vezes 3 dá 6, então 2, 6 e 18, ok? Vai fechar uma PG e isso encerra o exercício 4. Fazer o exercício 5 então, gente, vamos lá. Uma garrafa de álcool perde por dia 12% do seu volume, indicando V1, o volume da garrafa no primeiro dia, V2, o volume da garrafa no segundo dia e assim sucessivamente. Qual o valor da razão da PG V1, V2, V3 e por aí vai? Bom, gente, o que acontece, né, quando você perde 12%? Você tem 12, ó, você tem 100%. Você vai perder 12%, você vai ficar com quantos? Com 88%. Então, o V2 nada mais é do que 88% de V1. Matematicamente, o que isso quer dizer? Vamos lá. V2, 88% é 0,88 vezes V1. Bom, mas vamos continuar, né? Tudo bem. Aqui eu sei que V2 é o V1 multiplicado por um número que é 0,88. Agora, o V3, gente, né, indica o quê? O volume da garrafa no terceiro dia. Ele está falando que por dia ele perde 12% do volume. Então, no terceiro dia, ele vai perder 12% de quem? Do V2, que é o volume do segundo dia, certo? Então, ele vai ficar com 88% de V2. Ficou feio isso aí, né? Vamos voltar aqui. 88%, vamos fazer bem bonitinho aí, de V2. Portanto, o V3 vai ser novamente 0,88 vezes V2. Então, o que está acontecendo de um termo para o outro na sequência? A gente está multiplicando sempre por 0,88. Portanto, isso aqui é uma PG, a gente pode continuar, o V4 ia ser 88% de V3, né, e assim sucessivamente. Ou seja, quem que é a razão dessa minha PG aqui? 0,88. E isso encerra o meu exercício 5.
Vamos para o exercício 6, rapaziada. Tá indo rápido, hein? Tá indo rápido. Isso aqui de hoje, vamos lá. Sabe-se, ó, o FTM, sabe-se que x mais 3, 4x mais 2 e 6x mais 3 são, nessa ordem, 3 termos consecutivos de uma progressão geométrica crescente. Vamos botar aqui, ó, crescente, isso aqui provavelmente vai fazer diferença. E constitui as medidas dos lados de um triângulo escaleno. O que é triângulo escaleno? Gente, triângulo escaleno é aquele triângulo que tem os 3 lados diferentes, certo? Ele não é muito famoso, né? Tem os primos deles aí mais famosinhos e tal, o retângulo, o equilátero, mas o escaleno não é muito, né? Não está muito na mídia aí, né? Bom, o que acontece então? O escaleno, ele tem os 3 lados diferentes, isso também é importante. A medida do perímetro desse triângulo é... Bom, se ele falou que estão em progressão geométrica, aqueles 3 números lá, significa novamente o que a gente já viu no outro exercício, ou seja, o segundo termo dividido pelo primeiro termo, que é x mais 3, tem que ser igual ao terceiro termo, que é 6x mais 3, dividido pelo segundo termo, que é 4x mais 2. Ok? Novamente, agora a gente vai ter aqui, ó, multiplicação cruzada. Você pode fazer a distributiva do jeito que quiser, mas 4x mais 2, 4x mais 2 é o quadrado da soma. Então, é o quadrado do primeiro termo, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Agora, vamos lá. Então, ficou uma pintinha aí. Vamos fazer aqui. Tchau. X mais 3 vezes 6x mais 3. Vamos lá. O x com 6x fica 6x ao quadrado. O x com o 3 fica 3x. O 3 com 6x fica 18x. E o 3 com 3 fica 9. Ok? Agora vamos colocar todo mundo aí, né? No mesmo balaio aí. Se quiser já dá para somar esses dois aqui, ó, que dá 21x, né? Podemos colocar aqui. Então fica 16x ao quadrado mais 16... Vamos botar o x quadrado com x quadrado já. Então fica 6x quadrado, operação inversa, menos 6x quadrado. Mais 16x, deu 21x positivo, né, gente? Então fica menos 21x negativo. Ok? Vamos lá. E agora a gente tem mais 4 menos 9. Tudo isso igual a zero, porque todo mundo veio para o lado esquerdo. Então, vamos lá. 16x ao quadrado menos 6x ao quadrado vai dar 10x ao quadrado. 16x menos 21x menos 5x. E 4 menos 9 menos 5. O que tem que fazer agora? Aplicar Bhaskara. Mas, se você for um cara esperto, você vai ver que os 3 termos são divisíveis por 5. Então, para simplificar essa equação, a gente vai dividir tudo por 5, inclusive o zero do lado direito. Então, você vai ficar com 2x ao quadrado menos x menos 1 igual a zero. Bom, e agora? Agora você poderia fazer por soma e produto, mas vai dar fração e tal, então, de repente, não é uma boa ideia. Opa! Não é uma boa ideia. Vamos apagar aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer por Bhaskara. Vamos lá. Passar o divisor de águas aqui. Então, a gente começa pelo delta, né? Delta é b ao quadrado menos 4ac. O delta vai ser 1 menos 1 ao quadrado, que dá 1. Menos 4 vezes 2 vezes menos 1. Então, o delta vai ser 1 mais 8, o delta é 9. Agora, para calcular o x, fórmula de Bhaskara, né? Menos b mais ou menos a raiz do delta, tudo isso dividido por 2a. Então, vamos lá. Menos b, o b já é negativo, menos 1, então você fica com 1. Mais ou menos a raiz do delta, o delta é 9, então a raiz de 9 é 3. Vamos colocar aqui. Dividido por 2 vezes o a. Nota que o a é 2, portanto 2 vezes 2, 4. Bom, aí você tira os dois candidatos aí. Vamos lá, o x' é com mais. 1 mais 3, 4. 4 dividido por 4, 1.
x duas linhas é com menos. 1 menos 3 menos 2 fica menos 2 sobre 4, que simplificando é menos 1 meio. Bom, como ele falou que é crescente, 1 menos 1 meio vai embora. Então, quem que deve ser o x? É 1. Mas nota que ele não pediu quem é o x, ó, ele pediu a medida do perímetro. Então, vamos ver quem são os lados. Vamos substituir o x por 1 aqui, ó. X mais 3 vai ficar 4. 4x mais 2, trocando o x por 1, vai ficar 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. E agora, 6x mais 3, trocando o x por 1, vai ficar 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. Ok, gente? Então, qual é a medida, né, do perímetro desse triângulo? O perímetro é a soma dos lados. Então, 4 mais 6 mais 9, 19. E assim a gente encerra a questão número 6. Vamos lá então, gente. O crescimento de uma cultura bacteriana segue uma progressão geométrica. Se às 7 horas havia 1.200 bactérias e às 19 há 9.600, espera-se que às 11 horas da noite, 23 horas, o número de bactérias seja... Bom, então, o que a gente tem aí? A gente tem um crescimento geométrico, certo? Em progressão geométrica. Então, das 7 às 19, gente, são quantas horas? São 12 horas, né? Mas nota, o A1 seria um momento em que tem 1.200 bactérias, perfeito? É quando é 7 horas, tá? Quem que vai ser o 19 horas? Qual o termo dessa sequência? Aí você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque 19 menos 7 dá 12, certo? Mas nota que o 7 já é o A1, ok? Então, se você for fazendo aí 7, 8, né? Vai começando aí. O 7 é o A1, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, faz, ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, nota que o 19 ocupa a posição de A13, tá? Ou seja, o A1 é 1.200 e o A13, que é às 19 horas, é 9.600. Bom, aí ele pede às 11 horas da noite quanto que vai ser, tal, a gente precisa saber a razão, certo? Vamos passar um divisor de águas aqui. Então vamos lá, A13 é o A1 vezes Qna 12, certo? Bom, agora o que vai acontecer? A gente tem o A13, que é 9.600, o A1 a gente também tem, que é 1.200, vezes o Qna 12. 1.200 multiplicando, a operação inversa é divisão, 1.600 por 1.200, Qna 12. Então nota, ó, simplificação, estou simplificando por 100, a gente disse que corta 2 zeros com 2 zeros, e 96 por 12 dá 8, certo, gente? Ó, isso aqui Qna 12. Bom, mas e aí, como é que a gente trabalha com isso, né? Você pode tirar a raiz, né, 12ª aí de 8, ou você pode ser um pouco esperto. Em que sentido? Deixa por enquanto assim, porque eu não sei o que está por vir, certo? Em geral, matemática, você não se assusta com o bicho, você deixa ele lá paradinho, porque você não sabe a razão a qual expoente você vai usar. Então vamos lá, nota que o A13 é 19 horas, aí ele quer o A na 23, né? Então 19 é o 13, 20, 14, 21, 15, 22, 16, 23 é 17. Então agora ele quer o A17, opa. Então agora ele quer o A17. O A17 é o A13, que eu já calculei, vezes a razão elevada a quanto? Gente, você está na casa 13, quer chegar no 17? Precisa tirar 4 no dado. Então, o A na 17, que é o que eu estou procurando, é igual ao A na 13, que é 9.600. E agora,
Q na quarta. Como é que eu vou saber quem que é Q na quarta? Gente, é agora que eu vou colocar para vocês. Então, eu preciso de Q na quarta. Vamos voltar aqui para baixo, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui o meu Q na quarta, que eu quero descobrir, e para manter a coerência, tem que ser o 3 ali fora, porque potência de potência multiplica, certo? Nota que o 8 é 2 ao cubo, certo? Então, olha só, agora eu posso simplificar aqui os dois expoentes que são iguais, ok? E o que me resta? Olha só, Q na quarta é igual a 2. Eu coloquei aqui do ladinho porque faltou espaço, certo? Então, eu não preciso saber quem que é a razão. Perceberam como é que é a coisa da matemática? Quando a coisa é muito feia e você não consegue resolver, deixa ela lá no cantinho, depois você vê quem que você precisa realmente. Então, no caso aqui, Q na quarta, eu já sei que é 2, ótimo. Então, eu vou colocar aqui A na 17, vai ser 9.600 vezes 2, que dá 19.200, ou seja, a alternativa E de escola. Vamos para a questão número 8, gente. O El do Paraná, um automóvel 0 km é comprado por 32 mil pilas. Ao final de cada ano, seu valor diminui 10% em função da depreciação do bem. O valor aproximado do automóvel após 6 anos é de... Então, vamos lá. O nosso A1 é 32 mil pilas. Vou botar 32 mil aqui só para facilitar. O A2, gente, nota que ele teve uma depreciação aí, deixa eu só apagar esse pontinho aqui, aí. Ele teve uma depreciação de 10%. O que é depreciação? Ele diminuiu 10% do seu valor. Se ele tinha 100, diminuiu 10, ficou com 90%, ou seja, 0,9 de 32 mil, certo? Ou seja, como a gente já viu no cara anterior, o que a gente sabe aqui? Que a nossa razão dessa PG vai ser 0,9, certo? Ele quer saber após 6 anos. Então, o A1 é agora, o A2 é daqui a 1 ano, aí você vai continuando, né? Vamos fazer aqui no cantinho. A1 agora. Aí depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Então, você tem o A2, 1 ano, o A3, 2 anos, o A4, o A5, o A6. Quem que você está procurando? O A7, certo? Então, gente, olha só, quem que é o nosso A7? O nosso A7, ele é o A1 vezes o Q elevado à sexta potência, ok? Vamos apagar aqui, ficou uma pontinha. Portanto, o A7 vai ser o A1, que é 32 mil, certo? Vezes o 0,9 na sexta. Gente, fazendo 0,9 na sexta, você vai encontrar 0,531. E agora, por último, você vai fazer 32 mil vezes 0,531, vamos fazer aqui também, vezes 32 mil, vai dar aproximadamente, isso aqui é aproximado já, né? Então, o A7 vai ser aproximadamente 17.006, aproximado, tá, galera? Portanto, a letra correta é a letra E de escola. Vamos lá. Uma progressão aritmética e uma geométrica tem 2 como primeiro termo. Então, a gente vai chamar aqui os termos da PA, ok? A gente vai utilizar a letra A. E os termos da PG, a gente vai utilizar as letras B, ok? Então, ambas têm o número 2 como primeiro termo, ou seja, o A1 é 2 e eu também sei que o B1 é 2. Perdão, aqui foi uma reta aqui. O A1 é 2 e o B1 também é 2. Seus quintos termos também coincidem, ou seja,
A gente sabe que o A5 é igual ao B5, ok? E a razão da PG é 2. Sendo assim, a razão da PA é... Bom, gente, então a gente sabe quem que é a razão da PG, é 2, certo? Então vamos determinar aqui quem que é o quinto termo dessa PG. Ele é o B1 vezes o Q na quarta. Então o B5 vai ser B1, que eu já sei que é 2, foi dado no problema. A razão também é 2 na quarta. Portanto, o B5 vai ser 2 vezes 16. E aí o B5 vai ser 32. Bom, portanto, aqui voltando aqui na minha PA, eu sei que o A5 é 32. Agora vamos ver quem que é a razão da PA. Lembrando o termo da PA, ó, o A5 é o A1 mais 4R, tá? Lembra que a PA é com mais. Então, A5 é 32, o A1 eu sei que é 2, e aí você tem 4 vezes a razão. Operação inversa aqui, vamos fazer um pouco direto, você fica com 30 igual a R, portanto, R é igual a 30 dividido por 4. Você vai olhar, não vai ter resposta, por quê? Porque você tem que simplificar. Simplificando 30 e o 4 por 2, vai aparecer quem? 15,5. Portanto, o gabarito é a letra E, de escola. Vamos lá então para a questão 10, penúltima questão aí, vamos lá. Universidade Federal do Ouro Preto, linda cidade, né? Não conheço, mas já vi várias fotos, né? Sou pobre. Primeiro termo de uma progressão geométrica, vamos anotar aqui, o primeiro termo vale 1/4, ok? E o segundo termo vale 2. O segundo termo vale 2. O 20º termo vale... Bom, aí a gente vai usar a fórmula do termo geral, mas primeiro a gente precisa saber quem que é a razão, né, gente? Então vamos calcular a razão aqui rapidinho. A razão é o A2 dividido pelo A1, né? O segundo termo dividido pelo primeiro. O A2 eu sei que é 2 e o A1 eu sei que é 1/4. Então, olha só, multiplica o de cima pelo inverso da de baixo. Quem que é o inverso de 1/4? É 4 sobre 1. Portanto, a razão vai ser 8. Ó, aí é que é o 20º termo, né, gente? Ó, o 20º termo é o A1 vezes o Q na 19, certo? Bom, então vamos lá. O A20 vai ser o A1, que é 1/4, vezes o 8 na 19. Você diz, ah, meu Deus, como é que eu vou resolver? Transforma tudo em potência 2. Lembra, a potenciação é tua amiga, vai andar do teu lado até a faculdade. Então, você vai fazer aí, ó, 8, 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, né? Então, eu vou transformar o 8 em 2 ao cubo, certo? Falta aí. E lembra que o 4 é 2 ao quadrado. Portanto, o A na 20 vai ser, ó, o que que acontece com potência de potência? A gente multiplica, certo? 3 vezes 19 dá 57. E 2 ao quadrado fica 2 ao quadrado. Agora, ó, bases iguais na divisão, mantém a base e diminui os expoentes. 57 menos 2, 55. Portanto, o gabarito é a letra B, de bola. Vamos lá então, galera, agora questão da UDESC, né? Se a sequência x, y menos 1, 7x forma nessa ordem uma progressão aritmética e a sequência y, x mais 1, x menos 1 formar nessa ordem uma PG, então o produto entre as razões, nota, tá, gente? Ele não quer saber razão, ele quer o produto das duas razões, beleza? Bom, o que que a gente tem que fazer aqui? Misturar os dois conteúdos, né? Se a primeira sequência aí é uma PA, lembra, o que que tem que acontecer na PA? O segundo termo menos o primeiro tem que ser igual, né, ao terceiro menos o segundo, que é y menos 1. Nota que eu vou colocar aqui entre parênteses. Por quê?
que tem dois termos, o y, nota que o segundo termo é y menos 1, então se eu colocar só menos y, eu só vou estar diminuindo o y, e o 1 vai ficar de boa na dele, não pode acontecer isso. Então vamos lá, aqui ó, eu vou ficar com y menos 1 menos x, aqui eu vou ficar com 7x menos y mais 1, por quê? Porque menos com menos dá mais. Vamos passar tudo para o mesmo lado, né? O que a gente fica? Ó, y mais y, menos x menos 7x e menos 1 igual a 0. Ok? Vamos achar uma relação entre x e y aí. Agora, 2y menos 8x menos 2 igual a 0. O cara ligadão já vai ver, opa, todo mundo é divisível por 2, vamos dividir todo mundo por 2. Então, você vai ficar com y menos 4x menos 1 é igual a 0. Agora, como a gente vai precisar substituir o y lá no outro lado, vocês querem ver? Vamos deixar por aí, ó, por enquanto. Por que a gente vai precisar? Porque ele falou que a segunda é uma progressão geométrica, certo? Então, o que tem que valer? Então, ó, agora o segundo termo dividido pelo primeiro, ó, anota, ó, o segundo termo dividido pelo primeiro tem que ser igual ao terceiro, que é x menos 1, dividido pelo segundo, que é x mais 1. Então, nota que aqui eu tenho duas variáveis, né, e duas equações. Então, eu tenho que isolar uma variável e substituir na outra equação. Então, eu vou pegar essa equação aqui, ó, da esquerda e vou isolar o y. Então, eu vou obter que y é 4x mais 1. Então, eu vou ficar com x mais 1 sobre 4x mais 1 igual a x menos 1 sobre x mais 1. Ó, proporção, multiplicação dos meios dos extremos. X mais 1 vezes x mais 1 é x mais 1 ao quadrado. Você pode ir lá fazendo chuveirinho, não tem problema nenhum, mas nota que ele é o quadrado da soma. Então, ele é o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Agora, vamos fazer outra multiplicação. Ó, 4x vezes x dá 4x ao quadrado. 4x vezes menos 1 dá menos 4x. 1 vezes x dá mais x. E mais 1 vezes menos 1 dá menos 1. Vou colocar tudo do lado direito para o x ao quadrado não ficar negativo. Então, aqui vai ficar 0, porque vai todo mundo para lá. Então, você fica 4x ao quadrado menos x ao quadrado, certo? Ó, menos 4x mais x dá menos 3x, certo? Bom, aí nota que você tem 2x do outro lado lá, então vem menos 2x. E agora os números, aqui você tem menos 1 e vem menos 1 do outro lado. Portanto, agora vamos juntar aqui os termos semelhantes, ó, 4x ao quadrado menos x ao quadrado dá 3x ao quadrado. Menos 3x menos 2x dá menos 5x. E menos 1 com menos 1 dá menos 2. Novamente, você pode tentar ir por soma e produto, né? Eu não aconselho muito, mas pode dar certo. Vamos lá. Gente, eu vou fazer o delta aqui meio direto, porque vocês já viram lá na questão anterior como é que é a fórmula e tal, né? E delta é uma coisa que a gente faz 500 mil vezes na nossa vida. Então, vamos lá. B ao quadrado é 25. Menos 4ac vai ficar 24. Então, delta vai dar 49. Agora, o x é menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Bom, e aí? E aí você vai ficar com menos b, o b já é negativo, então vem 5 positivo, certo? Mais ou menos a raiz do delta, que é a raiz de 49, que é 7, sobre 2a, 2 vezes 3, 6. Aí você tem então o x', ok? Que dá 12 por 6, que dá 2. E finalmente o x duas linhas, que dá 5 menos 7, menos 2 por 6. Menos 2 por 6 simplificando dá menos 1/3, ok? Ele não disse é crescente ou decrescente, então tanto faz se você utilizar x igual a 2 ou x igual a menos 1/3, você vai ter essa condição satisfeita, certo? Mas nota que você vai ter que fazer o quê? Substituir lá nas sequências para ver quem
serão as razões dessas tuas duas sequências, ok? Eu vou escolher x igual a 2, mas você poderia escolher x igual a menos 1/3, também daria. Pode fazer o teste em casa aí, ok? Então vamos lá. Se x for 2, vamos calcular aqui o y aqui, gente, ó. Vamos calcular quem vai ser o y. Vai ser 4 vezes 2 mais 1. Ou seja, 4 vezes 2, 8, mais 1, y é 9. Então, x é 2, y é 9. Vamos ver como é que fica a nossa sequência aqui, ó. É x, então é 2. Y menos 1, 9 menos 1, que é 8. E 7x, 7 vezes 2, 14. Ok? Essa é a nossa PA, ó, a razão 6, né? Agora vamos ver a nossa PG aqui. Vamos escrever aqui, deslocar ela para cá. É y, ou seja, 9. X mais 1, que dá 3. E x menos 1, que é 2 menos 1. Lembra que o x é 2 aqui, ó? Então vai dar 1. Então vamos lá, a razão da minha PA, né? Vamos apagar aqui agora, um espacinho. Agora, gente, o que a gente sabe? Ó, a razão da minha PA é 6, que é 2, 8, 14. E a razão da PG? Bom, a razão da PG você pode fazer no cantinho aí, é 3 nonos, que simplificando vai dar 1/3. Então, como ele falou produto, o que ele quer? Ele quer R vezes o Q. Ou seja, ele quer 6 vezes 1/3. 6 vezes 1/3 dá 6 sobre 3, que é 2. Portanto, o produto das duas razões é 2 e o gabarito é a letra E de escola. E assim a gente finaliza mais uma lista de exercícios, ok, galera? Muito obrigado pela audiência. Um beijão na alma de vocês, abração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!